Provérbios capítulo 30, versículo 24 e 25. O tema proposto no coração do nosso pastor para esse tempo, para essas mensagens, para este mês. Um tema sobre viver com propósito, viver uma vida com propósito. E a nossa vida, ela precisa ser vivida dessa maneira. E esse tema, ele foi baseado em um livro chamado Formigas. E nós vamos aprender um pouquinho nesta noite com as formigas. É algo que chama atenção, porque o autor de Provérbios aqui, ele vai falar sobre isso, ele vai trazer essa realidade para a gente, e é sobre isso que nós vamos meditar nesta noite. Provérbios capítulo de número 30, versículo 24 e 25, diz o sábio: há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios. E ele enumera a primeira, que são as formigas, povo sem força, mas que no verão prepara a sua comida. Quem aqui conhece uma formiga? Quem aqui já viu uma formiga? Estou falando sério, gente. Às vezes tem gente que não viu. Quem aqui já viu uma formiga? Levanta a mão. Isso, todo mundo já viu uma formiga, né? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite. Que o Senhor, pela Tua graça e a Tua misericórdia, fale ao nosso coração. Que saiamos daqui, Senhor, impactados pelo poder da Tua palavra. Que eu não fale nada de mim mesmo, mas que fale única e exclusivamente as verdades da Tua palavra. Que o nosso coração esteja cativo a entender e a ouvir a Tua voz, e que o Espírito Santo que habita no nosso coração nos leve ao entendimento daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, princípios para vivermos com propósito. E esse tema é o tema proposto, como eu falei. E se há algo que jamais podemos fazer em nossa vida, é vivermos sem um propósito determinado. É vivermos sem uma finalidade de vida. Todos nós precisamos ter caminhos, objetivos e propósitos bem definidos na nossa vida. Alguém disse certa vez que se nós não sabemos onde nós queremos chegar, qualquer caminho serve, e é verdade. Se você sai pela vida sem rumo, você caminha sem direção. Então você não sabe aonde você vai chegar e aonde você vai chegar e que tipo de resultado você vai ter. Mas tem muita gente hoje, nós vemos isso dentro e fora da igreja, tem muita gente perdida hoje nos seus objetivos de vida. Quer sejam eles sentimentais, quer sejam eles espirituais, quer sejam eles profissionais, quer sejam eles até mesmo eclesiásticos. Muitos de nós ainda está perdido e não sabe o que fazer. E viver sem rota, viver sem um planejamento bem definido na nossa vida, é viver na iminência de falhar. Porque a gente não sabe aonde que a gente vai chegar. Ou é viver no ostracismo da vida. A gente viver de braços cruzados, a gente viver sem saber para onde a gente vai. Até Paulo, quando ele escreve a carta de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26, ele vai dizer que ele corre, mas ele corre com uma meta. Ele luta, mas ele não luta dando socos pelo ar. Ele luta com um alvo, que é a coroa incorruptível. E nós precisamos fazer isso, ter objetivos na vida, ter planejamentos bem definidos. Porque esse negócio de deixa a vida me levar só serve para as poesias chulas de boteco. Nós não podemos deixar a vida nos levar. Nós precisamos ter propósitos bem definidos na nossa vida, para nós sabermos aonde nós queremos chegar e aonde nós devemos chegar. Sabe, queridos? A gente não pode viver perdido, a gente não pode viver de qualquer maneira, e a gente também não tem muito tempo, e a gente não tem muita coisa para deixar para lá, para deixar para depois. A gente precisa agir. Vivemos em um tempo em que as pessoas valorizam muito aquilo que é grande, aquilo que é extraordinário,
E às vezes nós nos esquecemos daquilo que é pequeno, dos começos da vida, dos inícios. Às vezes nós nos esquecemos que para uma grande conquista tem uma caminhada. Tem um degrauzinho na escada que a gente precisa subir e a gente precisa ir caminhando aos poucos. A palavra de Deus e o próprio Deus nos ensinam que muitas coisas, elas começam pequeno demais, para que a gente possa alcançar algo na nossa vida. Por isso, queridos, que nós precisamos estar organizados e ter a sabedoria no nosso coração para aquelas que são as nossas metas de conquistas, quer sejam elas espirituais, quer sejam elas profissionais, quer sejam elas eclesiásticas, por exemplo. Pastor, eu tinha tanta vontade de tocar teclado aqui na frente, igual o Ronde toca. Legal, amém, querido? Você é capaz de aprender. Mas você não vai chegar aqui sem conhecer as minúcias musicais e tocar uma música. Quantos e quantos anos há de dedicação para que alguém consiga conquistar, desenvolver um talento na sua vida? Mas tudo isso precisa de um planejamento. Tudo isso precisa de um propósito na vida. A gente precisa aprender a subir os degraus que a vida nos dá, nos traz, porque a gente não consegue subir uma escada pelo seu final. É um degrau de cada vez, é um passo de cada vez. E assim também é a nossa vida. Por isso que nós precisamos estar bem organizados e com objetivos muito claros diante da sabedoria que Deus tem nos dado para conduzir a nossa vida. O sucesso das formigas não está na força individual que elas têm, mas na forma como elas se organizam e como elas dividem as tarefas com clareza e com propósito. Por isso que eu perguntei se você já viu uma formiga, se você já viu a dinâmica de uma formiga no seu dia a dia. Com certeza você tem formigas lá na sua cozinha também. É ou não é verdade? Formiga. Tem tanta assim, gente? Formiguinha enjoada, né? Mas elas nos ensinam algumas lições. E a lição que a formiga nos ensina, ela é profundamente espiritual e prática. Nenhuma igreja avança se ela vive para si mesma, se ela não vive para um bem comum. Nenhuma igreja consegue viver o extraordinário de Deus se ela não estiver organizada e se ela, com muita clareza, cumprir os seus objetivos, os seus propósitos, aquilo que ela precisa fazer. Uma igreja que não é organizada, e lembrando que igreja somos nós. Se nós não tivermos organizados com os nossos pensamentos, nós não conseguiremos avançar e alcançar a vitória, aquilo que nós pretendemos ter na nossa vida. O progresso e o crescimento de uma igreja, queridos, vem da união, da clareza de funções que nós temos aqui no corpo de Cristo e da disposição que nós precisamos ter em praticar o reino de Deus, os dons espirituais que Deus nos dá, os talentos, e nesse esforço conjunto para um bem maior, que é fazer discípulos de todas as nações, conforme o próprio Jesus nos ensinou. E para vivermos o sobrenatural de Deus na nossa vida, que é o tema que Deus colocou no coração do nosso pastor para este ano, para nós, igreja, família, amém? E nós queremos viver esse sobrenatural de Deus. Mas nós precisamos estar muito bem resolvidos no nosso coração para aquilo que nós iremos fazer. Se queremos realmente construir uma igreja família, viver o sobrenatural de Deus em nossa vida, nós precisamos viver com propósitos bem definidos no nosso coração. Mas para isso, queridos, nós precisamos estar com as ideias e com os projetos bem definidos na nossa mente. Ou seja, nós precisamos estar organizados. Até o próprio Deus, Ele é organizado em tudo que Ele faz. Você que já leu a Bíblia, ou começou a ler a Bíblia por Gênesis, você vê ali a maior organização que o mundo poderia ver.
A Bíblia nos ensina que Deus criou do nada, tudo aquilo que existe. O caos deu lugar à melhor organização que poderia existir, que é o mundo. Douglas William e Davi Lago, que são os autores do livro Formigas, eles vão dizer: Deus planejou minuciosamente o mundo em que vivemos. O relato da criação é uma aula de organização e gestão de recursos. Antes de qualquer coisa, Deus criou os céus e a terra, a base de tudo. Em seguida, formou a água, sem o qual a vida não seria possível. Depois, fez o sol para aquecer e fornecer o calor necessário à existência da vida. Ele criou também a lua, para, junto com o sol, reger as estações e as marés. Só depois, então, Deus criou as formas de vida para que sobrevivesse em um ambiente adequado e devidamente preparado. Por último, o Criador formou o homem, responsável por reger e administrar tudo isso. Queridos, será que ainda resta alguma dúvida no nosso coração de que nós também precisamos estar organizados na nossa vida, nos nossos pensamentos, como igreja, como organização igreja, para cumprir os propósitos de Deus e viver o sobrenatural? Será que ainda resta dúvida no nosso coração de que nós precisamos estar organizados? Quando Paulo escreve a primeira carta de Coríntios, quando ele diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem, não entendo que aquele texto seja única e exclusivamente para a liturgia da igreja, mas seja para toda a nossa vida. Sabe por quê? Porque o mesmo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer que a nossa vida inteira é um culto a Deus. Então, se aquilo é para a liturgia, amém, a sua vida, a minha vida é um culto a Deus. Porque tudo aquilo que nós fazemos precisa glorificar o nome do nosso Deus. Amém, queridos? Precisamos ter uma vida com propósito, precisamos viver com propósito na vida, que é nos aproximarmos de Deus cada vez mais. E nesta noite eu queria apresentar 4 lições para vivermos com propósito, baseado neste texto e baseado também no seu conhecimento sobre as formigas. Em primeiro lugar, a primeira lição que nós aprendemos é: organize a sua vida com metas alcançáveis e bem definidas. Guardou? Organize a sua vida com metas alcançáveis e bem definidas. Queridos, as formigas sabem exatamente aquilo que elas precisam fazer, pois cada uma delas tem uma função dentro da comunidade. O objetivo das formigas é claro, o objetivo de cada uma delas é claro, que é sobreviver e garantir a preservação da espécie, apesar das intempéries do clima, apesar da natureza, apesar dos predadores. Elas precisam realizar o trabalho que elas fazem e nada as impede de cumprir aquilo. A formiga sabe que ela precisa trazer alimento para o formigueiro, para manter a rainha bem alimentada, para a procriação e para a preservação da espécie. Mas você não vê uma formiga carregando uma jaca, por exemplo. Já viu a formiga carregando uma jaca? Pelo menos não inteira, né? Porque se juntar uma meia dúzia ali, de repente consegue. Mas uma formiguinha só carregando uma jaca inteira, ela não consegue. Porque ela tem no seu instinto as metas que são alcançáveis por ela. Sabe, queridos, e trazendo para a nossa realidade, será que nós estamos tentando carregar fardos que são muito mais pesados do que nós? Será que nós estamos estipulando padrões para nós que são muito mais altos do que aqueles que nós conseguimos realizar? Pergunto isso, querido, porque isso pode frustrar a nossa vida, pode frustrar a nossa caminhada, pode nos desanimar a cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Eu vou além.
Estamos no meio do ano. E quais foram os projetos, os sonhos da virada que nós colocamos em prática? Sabe? Pastor, orei e em 2025 eu vou ler a Bíblia toda em uma semana. Até dá, né? Se você viver para ler a Bíblia em uma semana, acredito que dê, né? Mas talvez não seja a sua realidade, porque talvez você trabalhe, você estude, você cuide da casa, cuide dos filhos, talvez você tenha 2, 3 empregos para trazer o sustento para o seu lar. Então aquela sua meta, ela não é alcançável. Talvez na virada, naquele jantar abastado, né? diante daquele pernil, você tenha dito assim: em janeiro eu vou perder 20 quilos. Eu prometo, eu vou comer isso tudo aqui. Mas em janeiro eu vou perder 20 quilos. E talvez não seja a sua realidade. Talvez o seu corpo não suporte isso. Talvez você tenha uma vida sedentária, que você não consiga perder isso. Talvez você seja viciado numa Coca-Cola com pão com mortadela, num churrasco, né? Num galopé. Cadê o Daniel? Talvez você seja viciado nessas coisas, né? Talvez você seja viciado num escondidinho, né? Vai ter escondidinho depois, tá, irmãos? Para abençoar o ministério infantil. Amém, né? Amém. Aquele não engorda, tá? Você pode comer à vontade, esse daí é tranquilo. E talvez você tenha colocado metas na sua cabeça que elas não são alcançáveis. E você se frustra com isso. Talvez você tenha colocado no seu coração que ia começar uma faculdade, pois você quer ter um salário melhor, mas talvez você não goste de sentar no banco de uma universidade e estudar. Talvez você nem goste de estudar. Mas você colocou essa meta no seu coração e você se frustra porque você não vai conseguir alcançá-la. Sabe, queridos, nós precisamos organizar a nossa vida e ter metas que são alcançáveis e bem definidas no nosso coração. Porque as nossas metas, precisam ser conforme as nossas limitações, conforme as nossas características, conforme as nossas particularidades e até mesmo conforme as nossas condições. Nós precisamos ter sonhos alcançáveis, porque se forem inalcançáveis, sem dúvidas, nós nos frustraremos na caminhada. Por isso que a gente precisa ter os nossos propósitos bem definidos na nossa vida. E quando nós nos frustramos em alguma área da nossa vida, nós perdemos a força. E quando nós perdemos as forças, nós não conseguimos mais caminhar. E tudo começou num planejamento de vida, num planejamento de um sonho que nós colocamos, mas são sonhos inalcançáveis. Por isso que a nossa vida, nós precisamos usar de sabedoria para projetar os nossos sonhos. Quer viver uma vida com propósito? Organize sua vida inteira com metas alcançáveis e bem definidas. Amém? Segunda lição que eu aprendo para vivermos com propósito é: se reorganize quando aparentemente as coisas saírem do lugar. Guarde isso. Aprenda a se reorganizar quando as coisas aparentemente saírem do lugar. Você já observou que as formigas se perdem quando algo interfere no caminho delas? Quando você vir em um caminho de formigas, passe o dedo para você ver o comportamento delas. Você já fez isso? Malvado. Formiguinha está lá quietinha na dela, né? Levando o sustento para casa, né?
Você que pagou pelo açúcar, mas ela está levando sustento para a casa dela. E ela está lá, seguindo o caminho. Aí, de repente, você passa o dedo assim no caminho dela. Não é? O que ela faz? Ela se perde. Ela fica desordenada ali, ela fica preocupada ali, e agora começa uma a esbarrar na outra. O que a gente vai fazer, amiguinha? O que a gente vai fazer? É ou não é assim? Dá para ouvir lá em casa. O que a gente vai fazer? Aí vem uma sensata e fala, calma aí, gente, calma. Vamos manter a paciência. Em um determinado momento, elas encontram outro caminho. É ou não é assim? Pelo menos as formiguinhas lá em casa encontram outro caminho, tá? Elas encontram outro caminho e elas voltam a cumprir a sua missão, que é sobreviver e garantir a preservação da espécie. Não é à toa que o sábio diz que as formigas, elas não são preguiçosas, elas não medem esforços para cumprir a sua missão. Então, queridos, nós precisamos aprender a nos reorganizarmos quando as coisas aparentemente não vão bem. Então, meu querido irmão, por que você está parando quando as coisas aparentemente não vão bem na sua vida? A gente não pode parar. O que tem impedido você de realizar o propósito e a vontade de Deus? A gente não pode parar. A gente precisa se reorganizar, a gente precisa seguir em frente, porque nós temos uma missão. Amém, queridos? Eu e você temos uma missão aqui, fazer discípulos de todas as nações. E isso não pode cair no nosso esquecimento. O que nós temos feito dos nossos dons espirituais e do nosso talento. Nós não podemos parar quando as coisas aparentemente não vão bem. Sabe por quê? Nós não podemos parar quando as coisas aparentemente saem do controle. Sabe por quê? Porque elas não saíram do controle. Elas estão exatamente conforme a vontade de Deus. Nós não podemos parar porque nada foge da vontade de Deus. A Bíblia nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que a gente precisa fazer, querido, é se preocupar em amar a Deus acima de todas as coisas. E vivendo assim, nós teremos a certeza de que todas as coisas que acontecem conosco estão conforme a vontade de Deus. Aonde estava Deus, pastor? No mesmo lugar de sempre. Num alto e sublime trono, controlando e guardando a nossa vida. Porque Ele é o nosso Deus. Ele é aquele que nos guia. Ele é aquele que nos dá o direcionamento. Então, meu querido irmão, não pare quando as coisas aparentemente saírem do seu controle. Não deixe as dificuldades da vida pararem você. Aprenda a se reorganizar. Aprenda a se reinventar quando as coisas fugirem do seu controle. Porque elas continuam no controle de Deus. Lembra-se sobre ler a Bíblia toda em uma semana? De repente você não vai conseguir. Leia em um ano, querido. Leia em 1 ano e meio. Mas leia, comece. Porque é melhor você ler um capítulo por dia e colocar em prática do que você ler 3, 4 capítulos por dia sem propósito nenhum. Então leia, comece. Pastor, eu queria tanto orar. A gente ouve sobre grandes homens de Deus que oravam 1, 2, às vezes 3 horas por dia. Como é que faz isso, pastor? Começando. No primeiro dia, você vai orar uns 5. No segundo, 5 de novo. Mas com o tempo, com uma vida de dedicação ao Senhor, em oração, em leitura da palavra, em buscar por viver o reino de Deus, isso vai aumentando na sua vida e você vai desenvolvendo cada vez mais a intimidade com Deus. Tenha propósitos alcançáveis e bem definidos na sua vida e aprenda a se reinventar quando as coisas aparentemente saírem do seu controle, para que você possa viver
o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Terceira lição que eu aprendo com este texto, terceira lição para vivermos com propósito é: tenha sabedoria para caminhar com quem tem o mesmo propósito que você. Guardou isso? Tenha sabedoria no seu coração, querido, para caminhar com quem tem o mesmo propósito que você, com quem tem o mesmo objetivo de vida que você. Você já observou que as formiguinhas andam pelo caminho e vão se comunicando umas com as outras sem perderem o foco? Como eu falei aqui, lá em casa a gente ouve as formiguinhas falando umas com as outras. E elas vão sem perder o foco. Todas elas têm o mesmo objetivo, todas elas têm a mesma meta, que é sobreviver e garantir a preservação da espécie. Elas não se esquecem disso porque elas têm uma missão. Elas precisam cumprir a missão que elas têm. E nós também temos uma missão. Nós temos uma missão dada por Jesus Cristo, quando Ele disse aos seus discípulos: vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem a caminhar, e assim como eu ensinei vocês na caminhada. Façam discípulos de todas as nações. Essa é a nossa missão universal. E nós, como Igreja Família, Igreja Presbiteriana Aliança, Deus colocou no coração do nosso pastor que esse ano seria o ano do sobrenatural para nós. E nós precisamos viver esse sobrenatural, buscar a Deus acima de todas as coisas. Então a nossa missão, ela está clara e ela está bem definida. Mas, queridos, por que nós ainda insistimos em andar no conselho dos ímpios, a nos determos nos caminhos dos pecadores e nos assentarmos na roda dos escarnecedores? Por quê? Por que a gente insiste em andar com pessoas que irão nos afastar de Deus? Por que a gente insiste em andar com pessoas que irão nos afastar de Deus? Por que a gente insiste nisso, queridos? Precisamos estar próximos de pessoas que nos levarão a Deus, que estão com o mesmo propósito que a gente, pessoas que buscam por uma vida digna do Evangelho, por pessoas que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, ou pessoas que estejam abertas para isso, e não pessoas que irão te afastar de Deus, que não têm o mesmo propósito que você. Porque ainda insistimos em ter as nossas resenhas com pessoas que irão nos afastar de Deus, ao invés de buscarmos a resenha em um GDA. Fala, Deus! Por quê? Precisamos ter sabedoria no nosso coração, querido. Muitas vezes nós não temos experimentado o novo de Deus na nossa vida, porque a gente está andando com pessoas que não prestam, com pessoas que estão nos afastando de Deus, com pessoas que estão nos desviando do caminho. Muitas vezes nós não estamos conseguindo romper, nós não estamos vivendo próximos de Deus, porque nós estamos vivendo, convivendo e ouvindo conselhos de pessoas que não valem nada. E às vezes o nosso coração está tão inclinado ao pecado, que ao invés de nós irmos buscar conselho, nós temos um problema no casamento. Então onde eu vou buscar conselho? Vou buscar conselho com um cara depravado lá do meu serviço. Ao invés de procurar o pastor da igreja, um líder da igreja, para me aconselhar e dizer assim: cara, é difícil mesmo, mas vamos lá. Todos nós passamos por problemas, mas vamos lá. Porque o conselho do depravado, todo mundo sabe, eu não preciso ficar falando aqui. Tem coisa boa por aí, né? Sabe, querido? Às vezes nós não estamos vivendo o sobrenatural de Deus na nossa vida, porque a gente está andando com pessoas erradas. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com quem aconselha você, com quem você tem ouvido, quem você tem alugado o ouvido. Meu irmão, tenha sabedoria para caminhar com pessoas que estão próximas de Deus e que têm propósitos santos para a vida. Deus ama os pecadores, mas Ele não coaduna. Deus não se mistura com o pecado.
porque Deus, Ele é santo e requer isso de nós, seus filhos. Precisamos ter a sabedoria para caminhar com quem realmente tem o mesmo propósito que o nosso, que é viver uma vida santa diante de Deus, que é viver os propósitos de Deus, que é viver o sobrenatural de Deus, que é ter intimidade plena com o nosso Deus e viver tudo aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Bem-aventurado é aquele que medita e vive a lei do Senhor dia e noite. Amém, queridos? Amém. Quarta e última lição para vivermos com propósito é: glorifique o nome de Deus em tudo aquilo que você fizer. Viva para a glória de Deus. Deixe o seu legado para a glória de Deus. Querido, quem diria que uma simples formiga seria exemplo de sabedoria e determinação descrita por um sábio nas Sagradas Escrituras? Uma formiguinha insignificante, que muitas vezes a gente pisa e a gente mata aos montes em casa, que às vezes a gente até come, né? Que a gente não quer desperdiçar aquele docinho, né? Come com formiga mesmo, né? Ainda fala assim, formiga é bom para os olhos, né? Bom para a vista, come isso aí, menino. Provérbios 6,6 vai dizer: vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Até uma simples formiga glorifica o nome de Deus. Assim como qualquer obra da criação deve também glorificar o nome do nosso Deus. E a nossa vida, queridos, também não pode ser diferente. Nós precisamos viver uma vida com os propósitos de Deus. Precisamos viver próximos de Deus, precisamos organizar a nossa vida, nos reorganizarmos no momento da tempestade, mas a gente precisa também glorificar o nome do nosso Deus. Precisamos viver para a glória de Deus, precisamos deixar o nosso legado aqui nesta terra. O vazio que nós sentimos na nossa vida, ele só pode ser preenchido por Deus. Os nossos sonhos, os nossos projetos, quer sejam eles materiais, espirituais, precisam estar bem organizados na nossa vida, conforme a vontade de Deus. A vida que tenho levado tem glorificado o nome de Deus? Uma pergunta que nós precisamos fazer no nosso dia a dia: será que aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que eu falo, a maneira como eu ajo, será que tudo isso tem glorificado o nome de Deus? Será que eu, como um servo do Senhor, tenho deixado legado para as outras pessoas, para as próximas gerações? Será que quando as pessoas olham para mim, elas enxergam Jesus Cristo na minha vida, para que possam então se aproximar de Jesus? Billy Graham disse que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo e nós somos o sermão que o mundo está prestando atenção. As pessoas conhecem a Jesus através de nós. Talvez esteja faltando organização e sabedoria na nossa vida para vivermos e experimentarmos o melhor de Deus em nós. Talvez esteja faltando esse senso de responsabilidade em nós, para que as pessoas possam se aproximar de Deus. Qual é o legado que eu tenho deixado? O quanto a minha vida tem glorificado o nome de Deus? Você já se perguntou isso, querido? Já se perguntou se a sua vida é um exemplo para outras pessoas? Porque pessoas se aproximam ou se afastam de nós por causa da maneira como nós seguimos ou servimos ao nosso Deus. A seriedade que nós levamos o nosso cristianismo. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos deixando um legado. Querendo ou não, nós estamos deixando um legado. Eu citei aqui Billy Graham. Quantos aqui já ouviram falar de Billy Graham? Baixa a mão. Quantos aqui já ouviram falar de Mordecai Ham? Mordecai Ham tinha um sonho de ganhar a América para Jesus. E ele orava
incessantemente para que pudesse ganhar a América para Jesus. Segundo a sua equipe, Mordecai Han alcançou 300 mil vidas para Jesus. Mordecai Han, 300 mil vidas para Jesus. Uma dessas 300 mil vidas, sabe quem era? Billy Graham, que alcançou 3,2 bilhões de pessoas através dos seus programas de rádio e televisão. Porque ele deixou o seu legado. Mordecai Han viveu para a glória de Deus, para que Billy Graham pudesse então continuar o legado que ele havia aprendido. Meu querido, a minha vida, a sua vida, precisa glorificar o nome de Deus. Mas nós precisamos estar bem organizados com as nossas metas. A gente não pode desistir na caminhada, a gente precisa se reorganizar, se reinventar. A gente precisa colocar a nossa vida diante de Deus, porque a nossa vida precisa glorificar o nome de Deus. Hoje é uma noite de virada de chave. Eu queria orar com você, eu queria que você fechasse os teus olhos neste momento, queria convidar você a ficar de pé, porque é um momento de virada de chave para cada um de nós, para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida e para que nós possamos experimentar o melhor de Deus na nossa vida. Mas sabe, queridos, eu não estou, para te deixar muito claro, eu não estou falando aqui de prosperidade financeira, mas eu estou falando da presença verdadeira e genuína de Jesus Cristo no nosso coração, direcionando a nossa vida, guiando os nossos passos. Isso é a melhor coisa que pode ter na nossa vida. A gente precisa colocar a nossa vida diante de Deus. Eu estou falando de um agir extraordinário do Espírito Santo conduzindo você, conduzindo os seus sonhos, conduzindo o seu ministério, conduzindo o seu casamento, conduzindo a sua vida.